Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre os números finais da negociação, a troca que envolveu as direções do Grêmio e do São Paulo. O Luciano já apresentado no São Paulo, o Everton já vestiu também a camisa do Grêmio e a gente vai falar sobre isso agora, dos números finais neste negócio, que foi um negócio sem dúvida nenhuma de ocasião. Antes disso, dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos lá então. Everton, 31 anos, jogador que estava no São Paulo. Luciano, 27 anos, jogador que estava no Grêmio. Bom, por que eu chamei na abertura do vídeo um negócio de ocasião? Porque, na verdade, o Grêmio precisava de um jogador para essa função de beirada de campo, um jogador canhoto. O Renato já deixou isso muito claro, que já vinha pelo menos nos últimos 2 anos tentando a contratação do Everton, inclusive quando ele tinha passado ainda pelo Flamengo e não tinha sido possível. Bom, o Luciano também foi um jogador que contou com o prestígio por parte do Renato. O Luciano que chegou no Grêmio era um Luciano que tinha passado muito bem pelo Corinthians, depois ele acabou tendo uma lesão grave, ele estava naquele time que era para ter disputado juntamente com os demais jogadores a Olimpíada de 2016, ele teve uma lesão muito grave no joelho, depois ele acabou passando pelo futebol da Europa, voltou para o Brasil para jogar com a camisa do Fluminense, mas ele já não foi o mesmo jogador. O Luciano era um jogador que o Renato gostava e que o Renato costumava utilizar como um falso 9, né, como um jogador de movimentação. Ele tentou a todo momento, na chegada do Tardelli, por exemplo, promover essa troca de posicionamento, o Tardelli vindo por trás, o Luciano sendo a referência, depois o Luciano alternando, entrando para dentro da área, literalmente o Tardelli, e isso acabou não dando certo. O Renato deu uma sequência muito boa para o Luciano, e o Luciano sabia que a partir desse momento ele não teria mais tanto espaço assim no Grêmio. Por quê? Porque as chances que o Renato deu para o André, e o André provou que não tinha capacidade de ficar com a camisa titular do Grêmio, também foram dadas ao Luciano, e o Luciano provou também que não tinha capacidade para ser um titular do Grêmio. E aí, depois que chegou o Diego Souza, só piorou, porque o Diego Souza assumiu de vez essa titularidade, começou fazendo gol, dá assistências e automaticamente tomou conta dessa camisa titular. Bom, os números finais, como é que ficou o acerto final? O Luciano tinha um contrato com o Grêmio até 2022. Ele está indo para o São Paulo com esse contrato também até 2022. Aliás, o Luciano já está em São Paulo, já esteve no Morumbi, inclusive, fazendo exames médicos, assim como o Everton, que já está em Porto Alegre, também já fez exames médicos e já teve a confirmação oficial, tanto do Luciano no São Paulo quanto do Everton jogando no Grêmio. Os dois jogadores têm contrato até 2022, então o Everton vai ter um contrato até 2022 com o Grêmio, o Luciano vai ter um contrato até 2022 com o São Paulo. Como é que ficaram os percentuais? O Grêmio tinha 50% dos direitos do Luciano e os outros 50% pertenciam ao Leganés, clube da Espanha. O que fez o Grêmio? Repassou o seu percentual para o São Paulo. Então o Luciano ficou com 50% pertencendo ao São Paulo e os outros 50% pertencendo ao Leganés da Espanha. Como é que fica o Everton? Também 50-50. 50% ficou pertencendo ao São Paulo, 50% ficou pertencendo ao Grêmio. Claro que são jogadores de posições diferentes, né? O Luciano era um jogador mais centralizado, fazia mais a função de um centroavante ou de um falso 9, de um segundo atacante. O Everton, ele pode ser um segundo atacante, mas ele pode ser um meia avançado, um meia atacante, porque ele consegue jogar vindo de trás, ele tem qualidade principalmente com a perna esquerda, só que o detalhe que eu chamo a atenção, e tomara que dê tudo certo, porque se a gente contrata um jogador e pensa apenas no aspecto técnico, o Everton está aprovado. Se a gente pensar no aspecto, quem sabe, motivacional, o Everton está aprovado. O Everton nunca deu problema extracampo para o São Paulo. O grande problema do Everton é o aspecto clínico. Se a gente pegar a estatística do Everton, a estatística de 2016 para cá, ela é assustadora, porque tem o Everton que mostra pelo menos 13 lesões. É muita coisa. Se a gente pegar a temporada 16, 17, 18... e 19, a gente está falando de 4 temporadas, eu não estou nem considerando o 2020, porque o 2020 teve todo esse período ainda que o futebol ficou parado em função da pandemia. Então o aspecto técnico dele, ele chega para agregar, ele é bom jogador, o Renato queria já ele há muito tempo, tá tudo certo. O que me preocupa é o aspecto clínico. Por exemplo, a gente não sabe quando ele vai ter condição de jogar. O Luciano, por exemplo, estava à disposição do Renato. Mas eu confesso para vocês que, e por isso que eu chamo de negócio de ocasião, o Everton não tinha mais clima, não seria aproveitado no São Paulo. O Luciano não tinha mais clima, não seria aproveitado no Grêmio. Os dois jogadores ficaram com metade dos seus direitos pertencentes aos novos clubes
e a outra metade, no caso do Everton, o São Paulo, no caso do Luciano, o Leganés da Espanha. Claro que tem uma diferença de idade também, né? A gente está falando de um jogador, no caso do Everton, que é um jogador de beirada de campo, que chega com 31 anos, o Luciano, que é um jogador de dinâmica, de ataque, e chega com 27 anos. Mas os dois jogadores com contrato até 2022, e convenhamos, né? O Everton não tinha mais como jogar no São Paulo, o Luciano não tinha mais como jogar no Grêmio. Então, se uniu a fome à vontade de comer. Então, esses são os números finais desse negócio que envolveu a direção do São Paulo e a direção do Grêmio. Everton agora é jogador do Grêmio, Luciano agora é jogador do São Paulo. Tá bom, galera? Dá um like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, aperta o sininho aí para receber as notificações. E, pô, vamos continuar fazendo aquela parada da pirâmide. Pega 3, 4 amigos aí, avisa eles, traz eles aqui para dentro do canal pra gente continuar fortalecendo a nossa resenha, tá bom? E aí, quem saiu melhor nessa negociação? O Grêmio com o Everton ou o São Paulo com o Luciano? Abraço todo mundo, até daqui a pouco.